Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no Salmo, né? Eu quero meditar com vocês nesta noite num Salmo. O Salmo 34, do versículo 12 até o versículo 15. O Salmo 34, versículo 12 até o versículo 15. Diz o seguinte: quem é um homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem, viver muito para ver o bem? É uma pergunta. Refreie a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente ou com maldade. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Diga glória a Deus. Podemos se assentar. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje um pouquinho sobre ser feliz. Amém? Ser feliz, estar feliz, é uma das coisas que é objetivo quase de todo mundo. O objetivo de estar feliz. E o que eu quero dizer para vocês é que se eu fosse perguntar para cada uma das pessoas que estão aqui, o que é para você realmente, o que é para você estar de fato feliz? Muitas pessoas teriam muitas respostas para dar sobre a felicidade, né? Muitas respostas para dar. E cada um talvez diria que a felicidade está limitada a alguma situação, uma questão, uma realização, e assim por diante. Mas o que eu quero dizer para vocês nesta noite é naquilo que a Bíblia propõe para nós, para ser feliz. Porque olha, ser feliz, eu quero dizer para você, não é não passar luta, não passar dificuldade, não. Porque se você não passasse luta nenhuma, não passasse dificuldade nenhuma, você com certeza ficaria com uma vida tão, como é que posso dizer para você assim, uma vida tão de marasmo, que talvez isso incomodaria você e traria para você infelicidade. Você pode dizer, poxa, talvez a felicidade estaria se de repente o nosso país, o Brasil, não tivesse os problemas que tem, né? Fosse um país com justiça social, um país onde a renda fosse bem distribuída, e talvez alguém poderia falar assim, que isso talvez se acontecesse, as pessoas seriam felizes, e também não é. Também não é isso. Porque inclusive o maior número de suicídio que existe no planeta acontece nos países estruturados socialmente, como Dinamarca, Suécia, esses lugares assim onde não existem os problemas sociais que existem no Brasil. Os índices são enormes de suicídio. Eu estive em uma certa ocasião no Japão, e o diácono da igreja quadrangular do Japão que estava comigo disse: pastor Paulo, olha, esse mês aconteceu um concurso aqui na cidade, em Tóquio, que é um concurso em que os meninos adolescentes, eles tentam passar numa prova que nem o nosso vestibular. É como se fosse entrar no segundo grau, para o segundo grau terminar até o curso superior e tal. Eu disse: é mesmo, é. E o senhor quer saber de uma coisa? Tem uma praça bem ali, uma praça toda arborizada, que quase todos os dias aparece 2, 3 jovens enforcados ali naquela praça. Eu perguntei por quê? Porque são alguns que não conseguem passar nesse concurso, e quando eles não passam nesse concurso, eles ficam tão frustrados, ficam tão com vergonha da família, que alguns deles vão e se penduram ali nas árvores. Isso é comum, isso aí é rotina, que ele falou para mim. Vários jovens aparecerem pendurados nessa praça. Eu disse: é mesmo. Fiquei espantado, né, com uma situação dessa, né? E as pessoas às vezes estabelecem sua infelicidade, sua vergonha em cima de determinadas situações. Por exemplo, nós temos conhecimento que uma vez ouvi uma reportagem que me chamou muita atenção, de um sujeito que era secretário do governo dos Estados Unidos, do estado da Califórnia. Ele foi acusado de ser corrupto e de facilitar algumas licitações. Ele parece que de alguma forma contribuiu para que fossem feitas algumas licitações de cartas marcadas, e aquilo gerou uma acusação contra ele nos Estados Unidos, na Califórnia, e ele ficou sendo acusado, assim como os políticos são acusados aqui no Brasil. E ele pegou um dia, chamou toda a imprensa, morto de vergonha, pegou um revólver Taurus, e quando a imprensa chegou para poder entrevistá-lo, ele colocou o revólver na cabeça,
ou seja, na boca, e deu um tiro na boca, na frente de todos os repórteres que estavam ali, só de vergonha, porque ele tinha facilitado uma licitação que foi com carta marcada. Olha só, né? Como é que as pessoas olham as coisas da vergonha, daquilo que traz vergonha, o que traz infelicidade, o que traz frustração. Se isso fosse acontecer aqui no Brasil, a gente já tinha um monte de gente morta aí, que vocês já imaginaram, seria uma coisa complicada, né? Então vejam bem, e a gente fica sabendo das coisas, como é que as pessoas se comportam com as suas frustrações, com as suas tristezas, com as suas infelicidades, e cada um tem uma reação diferente, uma forma de reagir diferente. Talvez para você pensa assim, poxa, para mim, para eu estar feliz mesmo, meu marido tinha que se converter. É um fato, às vezes é isso. Para as coisas mudarem totalmente para mim, para eu me sentir uma pessoa realizada, eu precisaria de um emprego melhor, de ganhar um pouquinho mais, de poder dar uma condição melhor para a minha família, isso ia me realizar. E você percebe que cada vez que você consegue atingir um objetivo daquilo que você imagina que traria felicidade para você, você já está sonhando com outras coisas, você já tem outros objetivos. Às vezes você acaba de comprar um carro novo, que era o carro dos seus sonhos, o carro que você queria, aí de repente você passa numa rua e alguém passa com um carro que você não viu, e quando você olha para o lado e diz, poxa, eu acho que eu vou comprar um desse aí, você fala assim. E de repente o que era a razão da sua felicidade, às vezes vai embora em algum momento. Em algum momento você já começa a procurar outras coisas que você acredita que te realiza e que seja mais importante para você. E nós não queremos falar dessa felicidade que está ligada a um consumo, a uma coisa alteira no tempo, porque essas coisas todas são muito passageiras, elas são efêmeras, são passageiras. Eu quero falar com vocês sobre a felicidade que a palavra de Deus fala que você pode alcançar, daquilo que é ser feliz para Deus, amém? Ou pelo menos daquilo que impede você de ser feliz, ou daquilo que possa de uma certa forma proporcionar para você a felicidade, não fundamentado numa visão consumista que você possa ter, mas fundamentado numa visão de Deus, numa visão daquilo que Deus realmente estabelece como o meio pelo qual você possa se sentir realizado. Diga glória a Deus. Na visão de Deus, ser feliz é conseguir realmente ter muitas realizações pessoais, sim, mas principalmente as realizações emocionais. Por que eu digo isso para vocês? Porque um sujeito ele pode ter muito dinheiro, ele pode ser um sujeito riquíssimo, milionário, mas se ele não está realizado com a sua família, não está realizado com os seus filhos e no seu relacionamento, das suas convivências, ele só vai ter dinheiro, mas ele vai ter tristezas, frustrações e vai simplesmente se sentir uma pessoa infeliz. Essa é a verdade. E o que Deus quer dizer para nós? Deus quer dizer que Ele pode proporcionar para você uma felicidade tão real, algo tão real na sua vida, que ela independe de outros resultados que possam, de repente, estabelecer um sucesso financeiro para você. Que quando Deus fala sobre felicidade para mim e para você, Ele quer dizer o seguinte, que você pode passar luta, mas você vai estar feliz. Você pode estar enfrentando as maiores dificuldades da sua vida, mas você vai estar feliz. E uma das razões que faz você feliz, dentro dessa visão de Deus, não é o fato de você não passar lutas, mas é talvez o fato de você passar luta, mas ter a segurança que você tem alguém para te ajudar a superá-las e que elas não vão permanecer na sua vida para sempre. Por quê? Porque você tem um Deus que ajuda você, e sempre que você precisa recorrer a Ele no momento de dificuldade, você sabe que você pode se sentir amparado. Por quê? Porque você tem toda a segurança que lhe traz uma felicidade e toda a certeza que você tem um Deus que cuida de você. Diga glória a Deus. Que você tem um Deus que é contigo. De repente a tua vida não é uma vida onde você conseguiu ter tudo aquilo que você queria ter, mas como diz aquelas frases de para-choque de caminhão, você não tem tudo aquilo que você queria ter, mas tudo aquilo que você tem é suficiente para você, e você ama aquilo que você tem, e isso de repente te faz feliz, juntamente com aquilo que você vive como regra da sua própria vida, estabelecido por aquilo que você entende com respeito a Deus da sua própria vida, onde os valores das coisas mudam, onde para você é importante ter sua casa, sim, ter a sua família, ter os seus filhos, ter os seus amigos, ter a tua vida onde você possa acordar todo dia e olhar para o alto e dizer, eu não me envergonho da minha vida nem um pouco, porque eu sei que eu não estou fazendo mal para ninguém, eu sei que não estou prejudicando ninguém, estou vivendo a minha vida de acordo com aquilo que Deus tem determinado para mim.
E você então começa a olhar um pouco para trás e começa a perceber também que você tem de alguma forma influenciado pessoas, influenciado seus filhos, influenciado as pessoas que convivem com você, a ponto das pessoas olharem para você e dizer: você é uma pessoa legal, você é gente boa, as pessoas gostam de estar junto com você, gostam de estar do teu lado, declaram amizade por conta de nada, simplesmente porque sentem em você uma receptividade de alguém que é amável, de alguém que é atencioso, de alguém que é amigo. E o fato de você conseguir passar isso e receber das pessoas assim, como que uma resposta daquilo que você consegue ser como homem de Deus, como mulher de Deus, isso é sem dúvida alguma uma razão pela qual você deva se sentir feliz. Diga glória a Deus. E o salmista, escrevendo, ele deu alguns conselhos. E o conselho que ele deu é alguma coisa muito interessante em busca dessa tal felicidade, né? Quem é um homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem é que está querendo, que ama a vida, que gosta de viver e quer ser feliz, viver muito tempo, vendo as coisas boas, vendo resultados bons tanto na sua vida, como na sua casa, como nas suas convivências? Esse homem, se deseja isso, segundo o salmista, e se quer isso para a sua própria vida, a primeira coisa que ele tem que fazer, disse o salmista, é frear a sua língua do mal. Diga glória a Deus. Olha só o que ele fala aqui: frear a sua língua do mal. Se quer viver bem, se quer longevidade para ver o bem, refreia a língua do mal. O que é frear ou refrear a língua do mal? Vejam bem, aí praticamente é que nascem todos os nossos problemas. Os nossos problemas nascem e se constroem muito dentro daquilo que nós falamos. Da maneira como você é, da maneira como você fala, se estabelece com certeza as tuas dores e os teus sofrimentos. Porque quando você não consegue refrear a sua língua, não consegue tomar cuidado com as coisas que você fala, você gera todos os conflitos da sua vida por conta de ser bocudo, por conta de falar demais, por conta de não ter controle das palavras, por conta de ser certeiro no gatilho quando se trata de falar. Aí você começa a gerar sua própria infelicidade exatamente por conta das coisas que você fala. Por quê? Porque uma pessoa que não consegue ter controle na sua língua, no seu falar, ele faz exatamente tudo aquilo que gera sofrimento a ele e que impede ele de obter felicidade. O que é que ele faz? Machuca pessoas. Porque o principal problema da nossa língua é exatamente a capacidade que ela tem de machucar pessoas, de ferir pessoas. E muitas vezes, por causa desse descontrole da própria língua, nós acabamos ferindo exatamente quem não é para ferir. Pessoas que sem dúvida alguma têm um papel importante na nossa felicidade, começam então a serem feridas, a serem machucadas, e por conta então desse descontrole da própria língua, nós vamos gerando as nossas angústias, gerando as nossas infelicidades, por conta daquilo que falamos, por conta daquilo que permitimos que saia da nossa boca, que vai simplesmente azedando a nossa vida em nossa volta, quase que constantemente, porque quem não tem controle na sua língua, constantemente ele solta, ele permite que saia coisas que lhe causam dores, que lhe causam sofrimentos. O sofrimento da gente, a maioria deles vem por a nossa boca, pela nossa língua. A nossa infelicidade praticamente ela é anulada por conta das coisas que nós falamos. Por quê? Porque nessa visão de felicidade, você precisa de pessoas para fazer você feliz. Existem pessoas que são fundamentais na tua felicidade, e as pessoas que são fundamentais na tua felicidade é a tua família, são os teus filhos, a mulher que você ama, o teu pai, a tua mãe, os teus amigos, as pessoas que você convive. E quando você tem a capacidade de ferir essas pessoas que não devem ser feridas,
Você começa a experimentar a infelicidade da solidão. Por quê? Porque a tua própria língua, a nossa própria língua, pode afastar pessoas que nos são caras, pode afastar de nós pessoas que são importantíssimas para estabelecer em nós essa felicidade, esse contentamento e essa alegria. E o salmista falando, ele disse: olha, se você quer viver muito, quer ver o bem, quer presenciar coisas boas na sua vida, se você quer viver muito, quer ter longevidade e quer ter a chance de presenciar coisas agradáveis e coisas boas para a sua própria vida, a primeira coisa que você tem que fazer é refrear a sua língua do mal, disse ele. Segurar a sua língua, tomar cuidado com as coisas que ela fala, tomar cuidado com aquilo que você diz, para que você, de uma certa forma, não dificulte e não atrapalhe essa possibilidade de felicidade. Aí você para e descobre que a felicidade está ao alcance de cada pessoa, onde você tem um papel importantíssimo para poder ser feliz, e para poder ser feliz você depende então de uma postura, e para ter essa postura você precisa ter uma referência dessa postura, e quem dá para você a referência dessa postura se chama o Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Por que falamos isso, irmãos? Porque como tem pessoas que ferem pessoas e que machucam pessoas e que depois estão sofrendo porque machucaram alguém. O que eu escuto de marido, de esposa que vem aqui na igreja reclamar de marido, não está no gibi. Às vezes uma coisinha falada gera um conflito e uma tempestade, uma desconfiança e uma sensação de angústia e de tristeza que muitas vezes não dá para consertar, indo atrás para tentar consertar. Às vezes uma palavra dita, às vezes até com brincadeira, gera toda a impossibilidade de felicidade dentro da tua vida, nos teus relacionamentos. E o pior é que tem pessoas que são rápidas para fazer isso. São rápidas para criticar, são rápidas para jogar o outro para baixo, são rápidas para ferir, são rápidas para agredir, são rápidas para machucar, são rápidas para maltratar, são rápidas para magoar. E quando a pessoa é muito rápida para fazer essas coisas, ele vai gerando todas as guerras em sua volta e todas as dificuldades e todos os seus conflitos em sua volta. E quando você vive em conflito, quando você vive em guerras pessoais, em guerras familiares, em guerras de convivência, em guerras de relacionamento, você não tem como ser feliz. Você vai estar infeliz, você não vai estar de uma certa forma realizado e contente. Por quê? Porque uma vida que está sendo vivida em volta de muitas guerras e de conflitos por conta dos seus relacionamentos, por conta das suas convivências, essa vida não pode ser uma vida feliz. O salmista disse: refreie a sua língua do mal, disse ele. E depois que ele disse isso, disse: e não permita que os teus lábios falem dolosamente. O que é dolosamente? Falar com maldade. Às vezes, nas nossas palavras há muito sarcasmo, muita maldade. Às vezes o comentário que fazemos sobre alguém não agrada a Deus e são negativos e que geram para nós também sofrimentos e dificuldades. Deus queria dizer para nós que se existe uma coisa que não tem que existir em nós é maldade. Diga glória a Deus. Não devemos ser maldosos, não devemos ser pessoas a ponto de ver maldade em tudo, não devemos ser pessoas daquele tipo que quando abre a boca realmente para fazer comentário de qualquer coisa ou de alguém, o sarcasmo está na frente, a maldade está na frente das formas, pelas coisas que vemos e da maneira como tentamos passar a interpretação daquilo que vemos. E disse o salmista que essa palavra dolosa impede a felicidade, não deixa nós vermos dias felizes, nós vamos ver dias difíceis, dias complicados por conta disso, por conta da palavra dolosa. E depois ele vem
E diz alguma coisa ainda tão importante quanto, diz ele: aparta-te do mal, pratica o bem, diz ele. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz, diz o salmista, procura a paz. E disse uma coisa mais importante do que procurar a paz, ou tão importante quanto procurar a paz: empenha-te em alcançá-la. Diga glória a Deus. Ele quer dizer que a paz para você, ela é possível quando você se empenha em buscar isso. Porque tem pessoas que parecem que adoram viver em confusão, adoram viver em conflito. Tem pessoas que se sentem totalmente à vontade num ambiente conflitante, num ambiente de guerra, num ambiente de dificuldade, num ambiente de discussão, num ambiente de agressão, num ambiente de desrespeito. Tem pessoas que parecem que se sentem totalmente à vontade desse ambiente e que não são capazes de fazer nada para poder se estabelecer a paz em sua própria vida. Quando é que você se empenha pela paz? É quando você faz a sua parte, é quando você reconhece que está errado, ou mesmo quando reconhece que não está errado, mas você é capaz de ceder para poder ver a paz prevalecer numa convivência sua, num relacionamento seu ou dentro da sua própria casa. Mas tem pessoas que às vezes não costumam agir de nenhuma forma, não costumam ter nenhum tipo de empenho para poder conseguir a paz. Se eles estão em guerra em casa, e se não é para falar, eles não falam. Eles aguentam ficar amuado, ficar com raiva, ficar calado, ficar angustiado, amargurado, mas ele, por conta do orgulho e da arrogância, é capaz de ceder e chegar lá com a outra pessoa e dizer: vamos parar com isso, porque não é bom para nós isso aí, isso não vai nos fazer bem. E muitas vezes, se o outro não vier para poder fazer isso e tomar essa atitude como que o empenho em favor da paz, às vezes a pessoa é tão dura, tão resistente, que ele fica moado, se possível, um ano inteiro, virando a cara, com raiva, mas aquilo não incomoda ele. Por quê? Porque o ambiente de conflito, o ambiente de dificuldade, o ambiente de guerra e de desentendimento, parece que é o habitat dele, é alguma coisa que de alguma maneira o favorece, e ele se sente bem nesse tipo de ambiente. Irmãos, quando isso acontece, a pessoa tem que rever seus conceitos que algo está errado. Sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para estarmos em conflitos com ninguém. Diga glória a Deus. Nós não fomos feitos para estar em guerra com ninguém, em conflito com o nosso próximo. Nós fomos feitos para nos entendermos. Deus até admite que você possa ficar com raiva, Deus até admite que de repente você possa se irar, ficar chateado, mas o mesmo Deus que admite que você em alguns momentos fique com raiva ou até se chateie, é o mesmo Deus que diz para você não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira, porque se você guardar no coração esse ressentimento, essa mágoa, essa raiva, esse rancor, saiba que você perde a bênção de Deus. E além de perder a bênção de Deus, perde a oportunidade de ser feliz. Uma certa vez eu vi o padre, o outro padre cantor, padre Marcelo Rossi, dizendo uma coisa interessante. Ele disse que ele vivia num conflito muito grande com o pai dele. E ele não era feliz por causa daquilo, mas também ele não chega nenhum momento para desfazer aquilo, para poder estabelecer uma trégua e uma paz entre ele e o pai dele. E ele disse que foi anos assim. Ele não tinha entendimento com o pai. Eles não se davam bem. Eles não se entendiam. Não conseguiam realmente conversar entre si. E todo o relacionamento dos dois era um relacionamento de frieza. Sabe, aquele relacionamento de frieza, aquele relacionamento de guerra fria, aquela coisa que as pessoas ficam em casa se tolerando, mas na verdade, no fundo, parece assim que elas não deixam construir entre si nenhum tipo de laço de afetividade, de aproximação, de carinho. E ele disse então que quando ele se tornou padre, ele percebeu que aquilo desgastava ele e fazia com que ele fosse uma pessoa infeliz por conta daquilo. Mas ele também reconheceu que ele também estava gerando a infelicidade do outro. E ele contou que um dia ele chegou próximo do banheiro da casa dele e viu que o pai dele estava no banheiro tirando a barba.
ele parou e disse: como é que eu vou acabar com todo esse problema de conflito que existe entre eu e meu pai? De nós não conversarmos, nós não nos entendermos, nós não sermos, de uma certa forma, acessível um ao outro. Como é que eu posso fazer para acabar com isso? E ele foi, disse ele que criou coragem, entrou no banheiro e disse essa palavra para o pai dele: pai, eu te amo, pai. Ele falou e saiu. Quando ele falou e saiu, o pai dele foi atrás dele e disse para ele: eu te amo também, meu filho. Amém? Por que eu estou falando isso para vocês? Que quando você quer a paz, você tem que se empenhar por alcançá-la. Diga glória a Deus. Você tem que fazer alguma coisa. De repente você não é feliz porque você não teve um bom pai. De repente o teu pai não foi uma referência para você. De repente todas as lembranças que você tem do seu pai não são lembranças boas. São coisas muito negativas, que te machucam, que te maltratam e que tiram essa possibilidade de alegria e de felicidade, principalmente quando chega nesse dia. Mas o que eu quero dizer para você é que se você olhar pela palavra de Deus e se preocupar em ter a felicidade, você passa a régua nessa situação. Diga glória a Deus. E começa tudo de novo. Vá lá e tente reverter o quadro, porque você tem como reverter pela direção do Espírito Santo. E você tem como se empenhar em buscar essa paz. E quando você consegue fazer as coisas que Deus manda, você consegue ser feliz. Diga glória a Deus. De repente você está aqui, situações te geram infelicidades. De repente você está em busca da felicidade para você, porque você não se sente uma pessoa feliz. E de repente, se você parar para descobrir por que você não é infeliz, você vai ter algumas colocações para fazer, e tenho certeza que essas colocações vão estar diretamente ligadas a essas coisas. Pessoas da tua casa, da tua família, da sua convivência. Ah, minha mãe não é boa comigo, minha mãe dá mais valor para fulano do que para mim, minha mãe ou meu pai age comigo assim. E você sempre vai encontrar uma das razões pelas quais você chora ou se sente feliz, alguma coisa ligada a esse tipo de situação. De repente você, como pai, não estou feliz com meus filhos, por algum tipo de problema que você possa estar enfrentando em casa, porque você não está sendo ouvido, ou tantas outras coisas. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é uma coisa importante: tudo aquilo que te gera infelicidade pode ser mudado quando você usa do poder da oração e do clamor a Deus. Por quê? Porque Deus tem poder não somente de mudar pessoas, Deus tem poder de mudar as situações. Então todas as situações que te geram tristezas, frustrações, infelicidades, angústias e a impossibilidade total de ser feliz, Deus muda essas situações. Te vigia, veja o que você fala, veja se você também não é uma pessoa que cria problema pelas coisas que você fala para outras pessoas. Veja se você não é especialista em magoar, em machucar, em maltratar pessoas por aquilo que você tem falado. E quando você começa a corrigir essas coisas para viver uma vida pautada na direção dada pela palavra de Deus, você começa a ver que é possível a felicidade. Porque eu duvido, todo mundo que se converte e que começa a viver debaixo da palavra de Deus, começa a descobrir que é feliz agora, depois que conhece a Deus. Diga glória a Deus. Por quê? Porque depois que você conhece a Deus, Deus capacita você para passar por cima de coisas que antes te feria, te fazia infeliz e te machucava, e Deus vai aprimorando você para fazer de você uma pessoa melhor, com uma visão melhor, com atitudes melhores, e isso vai fazer com que você consiga se sentir feliz e se sentir realizado. Diga glória a Deus. Então nesta noite, se for necessário perdoar, perdoa. Se for necessário passar por cima de coisas, passa por cima de coisas. E te empenha pela paz, pela alegria, pela felicidade. Deus vai proporcionar isso para você e vai poder fazer com que você se sinta feliz e realizado. Amém? Pensa nisso. Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Amém? Olha, eu tenho certeza que você tem sido abençoado assistindo os nossos programas, por isso você está aí assistindo agora com certeza. E se de fato Deus tem falado com você através das mensagens, das pregações que nós temos colocado aqui em nosso programa,
Eu queria que você entrasse em contato conosco, queria conhecer você. Se você tem algum problema, alguma dificuldade, quer compartilhar conosco, precisa de oração, veja os endereços nossos na tela, os nossos telefones e o nosso e-mail, e mande uma mensagem de texto ou telefone para nós, ou nos mande um e-mail. O telefone você está vendo aí é 81 11 0198. É o telefone que você pode mandar uma mensagem de texto ou passar um e-mail para nós, para o nosso endereço aí, que é prpauloguilherme@hotmail.com. Vai ser muito bom conhecer você e saber que você tem nos acompanhado e saber que você está sendo abençoado também. Tá certo? Vamos fazer uma oração por você? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos por cada pessoa que nos assiste neste momento. Essa pessoa que está triste, angustiada, preocupada, enfrentando problemas em casa, quem sabe problemas de família. Essa pessoa que está precisando muito de uma bênção tua para resolver situações que só o Senhor pode resolver. Talvez essa pessoa que nos assiste já tentou de tudo para dar uma solução a uma dificuldade que esteja enfrentando e, na verdade, se sente impotente diante dos problemas que cercam sua vida. Mas nós sabemos, Deus, que tu pode todas as coisas. Por esta razão, nesta hora eu oro por essa pessoa e te peço no nome de Jesus que todo problema, todo embaraço, todo atrapalho, tudo aquilo, meu Deus, que tem gerado tristeza a esse coração, todos os problemas em casa, de família, toda a perturbação, toda a contenda, tudo aquilo que não presta e que não vem de ti, Deus, que seja repreendido dessa vida, seja repreendido dessa casa e do meio dessa família, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a tua bênção venha, se manifeste e ajude essa pessoa que nos assiste agora e que ora junto conosco, ó Deus, no nome de Jesus. Assim seja. Amém. Amém? Espero você numa próxima oportunidade. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e seja com você, no nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,